Já parou para pensar em quantas histórias existem escondidas nas águas dos rios da Amazônia? Quantos segredos a floresta guarda em suas profundezas aquáticas? Hoje, vamos mergulhar em uma das lendas mais fascinantes e controversas do folclore brasileiro. Uma história que atravessa gerações, que é sussurrada ao pé do ouvido, que é contada nas noites escuras à beira do rio. Estamos falando da lenda do Boto. E antes que você pense que conhece essa história, deixe-me te dizer, há muito mais por trás dessa lenda do que você imagina, porque ela não é apenas sobre um animal mágico que se transforma em homem. Não, ela é sobre desejos, medos, segredos familiares e a própria essência da cultura amazônica. Então, respire fundo, acomode-se, porque essa jornada vai te levar para as margens do rio Amazonas, para dentro das comunidades ribeirinhas e para o coração de uma das narrativas mais poderosas que o Brasil já criou. As origens da lenda. Vamos começar do princípio. A lenda do Boto tem suas raízes profundamente fincadas na tradição oral dos povos indígenas e ribeirinhos da Amazônia. Não existe um autor, não existe uma data exata de criação. Ela simplesmente existe, como o próprio rio, como a própria floresta. O boto, esse mamífero aquático de cor rosada que habita as águas doces da Amazônia, sempre foi visto com respeito e reverência pelas populações locais. Os índios já contavam histórias sobre esse animal muito antes da chegada dos europeus. Eles acreditavam que o boto era um ser encantado, um guardião das águas, uma criatura que transitava entre o mundo natural e o sobrenatural. Mas a lenda, como conhecemos hoje, ganhou forma ao longo dos séculos, incorporando elementos indígenas, africanos e europeus. Uma verdadeira mistura cultural que reflete a própria formação do povo brasileiro. E qual é a história? Bem, você provavelmente já ouviu falar. Dizem que nas noites de festa junina, especialmente durante o São João, quando as comunidades ribeirinhas se reúnem para dançar, beber e celebrar, um homem misterioso aparece. Ele é alto, bonito, sempre vestido de branco impecável. Usa um chapéu elegante que nunca tira da cabeça. Seus olhos brilham com um magnetismo irresistível. Sua voz é sedutora. Seu sorriso encantador. Esse homem escolhe uma mulher na festa, uma moça jovem, geralmente solteira. Ele a convida para dançar. Conquista sua confiança, sussurra palavras doces em seus ouvidos. E quando a noite está no seu auge, quando a lua reflete nas águas escuras do rio, ele a leva para um lugar isolado. Ali, longe dos olhares curiosos, ele seduz a jovem. E depois, tão misteriosamente quanto apareceu, ele desaparece. Simplesmente some, como se nunca tivesse existido, mas ele existiu. E a prova disso vem meses depois, quando a moça descobre que está grávida. Porque esse homem de branco, esse sedutor irresistível, não era um homem comum. Era o Boto cor-de-rosa que vive no rio, que se transformou em humano por uma noite apenas para satisfazer seus desejos. A transformação e os elementos mágicos. Agora, vamos nos aprofundar nos detalhes mágicos dessa narrativa. Porque toda grande lenda tem suas regras, seus elementos específicos que a tornam única. O Boto se transforma sempre à noite, nunca durante o dia. A escuridão é essencial para seu encanto, para sua magia. Ele emerge das águas já transformado, já vestido com suas roupas brancas impecáveis. Alguns dizem que suas roupas são feitas de espuma do rio. Outros afirmam que são tecidas pela própria lua. O chapéu que ele usa não é apenas um acessório de moda, é uma necessidade, porque por baixo daquele chapéu existe um buraco no topo de sua cabeça. O espiráculo, aquela abertura pela qual os botos respiram quando estão na forma animal. Se alguém tirar o chapéu, o encanto se quebra. A verdadeira forma do boto é revelada, e ele precisa correr de volta para o rio. Os olhos do boto são descritos como brilhantes, quase hipnóticos. Quando ele olha para uma mulher, ela se sente completamente envolvida, incapaz de resistir.
É como se ele tivesse o poder de alcançar o mais profundo dos desejos femininos, de despertar uma atração que vai além do físico. E há outro detalhe importante: o boto sempre cheira a rio. Um perfume de água doce, de vegetação, de mistério aquático. Algumas versões da lenda dizem que ele também carrega consigo pequenos peixes vivos nos bolsos, outro sinal de sua verdadeira natureza. Mas aqui está algo que poucos param para pensar. Por que o boto faz isso? Porque ele sai das águas para seduzir mulheres humanas. Algumas versões dizem que é pura luxúria, um desejo insaciável. Outras sugerem que é solidão. O boto busca companhia, conexão, ainda que temporária. Há quem acredite que é uma forma de vingança, que os botos foram amaldiçoados e condenados a viver entre dois mundos sem pertencer completamente a nenhum deles. O significado social e cultural. Mas agora precisamos fazer uma pausa. Precisamos ir além da superfície dessa história e entender o que ela realmente representa. Porque a lenda do boto não é apenas entretenimento. Ela não existe só para assustar ou encantar. Ela cumpre uma função social profunda nas comunidades amazônicas. Vamos ser diretos. Durante séculos, essa lenda serviu para explicar gravidezes inesperadas. Quando uma moça solteira engravidava em uma comunidade ribeirinha, especialmente em épocas mais conservadoras, isso era um escândalo. A família enfrentava vergonha. A moça era julgada. E muitas vezes o pai da criança simplesmente não assumia a paternidade. Então, o que fazer? Como proteger a honra da família? Como explicar uma gravidez sem casamento? A resposta foi o boto. Minha filha foi enfeitiçada pelo boto. O boto a seduziu na festa. Ela foi vítima do encanto do boto. Essa explicação transferia a culpa da mulher para uma força sobrenatural. Ela não havia cometido um erro. Ela não havia se entregado voluntariamente. Ela foi vítima de magia, de sedução irresistível, de forças além do controle humano. E aqui está o ponto crucial. Isso protegia as mulheres. Em uma sociedade patriarcal, onde a virgindade feminina era tratada como propriedade, onde uma gravidez fora do casamento podia destruir vidas, a lenda do boto oferecia uma saída. Uma explicação que, embora fantástica, era socialmente aceita. Mas essa moeda tem dois lados, porque essa mesma lenda também permitia que homens escapassem de suas responsabilidades. Um homem podia seduzir uma mulher, engravidá-la e depois desaparecer. E quando a gravidez fosse descoberta, bastava a comunidade sussurrar: foi o boto. E ele, o verdadeiro pai, ficava livre de qualquer obrigação. Então a lenda protegia mulheres, mas também protegia homens irresponsáveis. Ela dava voz às vítimas, mas também silenciava verdades inconvenientes. As variações regionais. A Amazônia é vasta, e como toda grande história oral, a lenda do boto tem variações dependendo da região, da comunidade, de quem está contando. Em algumas versões, o boto não seduz apenas mulheres. Há histórias de botos fêmeas, as botas, que saem das águas transformadas em mulheres deslumbrantes para seduzir homens. Essas versões são menos conhecidas, menos contadas, mas existem. E elas nos fazem questionar por que a versão masculina do boto é tão mais popular. A resposta, novamente, está nas estruturas sociais. O controle da sexualidade feminina sempre foi mais rígido que o controle da sexualidade masculina. Gravidezes são evidências visíveis, elas não podem ser escondidas. Já a infidelidade masculina, os casos extraconjugais, eram, e muitas vezes ainda são, tratados com mais leniência social. Em algumas regiões do Pará, dizem que o boto tem preferência por mulheres menstruadas, que o cheiro do sangue o atrai. Isso adiciona uma camada de tabu, conectando a lenda a aspectos do corpo feminino que eram, e em algumas culturas ainda são, considerados impuros ou perigosos. No Amazonas, há histórias de botos que não apenas seduzem, mas também causam doenças.
Se você nada no rio e sente uma dor súbita, uma cãibra, um mal-estar, pode ser que o boto tenha te flechado, enviado uma espécie de feitiço ou maldição. E em comunidades mais isoladas, onde o xamanismo indígena ainda é praticado, os pajés afirmam ter o poder de se transformar em botos, ou de controlar esses seres encantados. Eles são mediadores entre o mundo humano e o mundo dos encantados. Os botos reais, ciência e conservação. Vamos fazer uma pausa na magia e falar de realidade, porque os botos existem, eles são reais e são absolutamente fascinantes. O boto cor-de-rosa, cientificamente chamado de Inia geoffrensis, é o maior golfinho de água doce do mundo. Pode chegar a 2,5 metros de comprimento e pesar mais de 200 quilos. Sua cor rosada única vem da combinação de vasos sanguíneos próximos à superfície da pele e da temperatura da água. Esses animais são incrivelmente inteligentes. Eles têm um dos maiores cérebros proporcionais entre os mamíferos. São sociais, comunicativos, brincalhões. E sim, são curiosos em relação aos humanos. Não é raro ver botos se aproximando de embarcações, observando pessoas, interagindo de formas que parecem quase humanas. Será que foi essa inteligência evidente, esse comportamento curioso e social, que inspirou as primeiras histórias? É muito provável. Mas aqui está o lado triste. Os botos estão ameaçados. A poluição dos rios amazônicos, especialmente por mercúrio usado na mineração ilegal, está envenenando esses animais. A construção de hidrelétricas fragmenta seus habitats. A pesca predatória reduz suas fontes de alimento. E há algo ainda mais perturbador: a caça aos botos para uso como isca na pesca da piracatinga, um peixe-gato. Pescadores matam botos, cortam sua carne em pedaços e usam esses pedaços para atrair as piracatingas. É uma prática ilegal, brutal, mas que ainda acontece. A lenda, ironicamente, pode estar contribuindo para a proteção desses animais. Em muitas comunidades, matar um boto é considerado azar terrível, uma ofensa aos encantados que pode trazer doenças, afogamentos e outras desgraças. Esse respeito místico se traduz em proteção prática. Mas será que é suficiente? Em um mundo onde o mito compete com o lucro rápido, com a sobrevivência econômica de pescadores desesperados, será que a magia ainda tem poder? A lenda na cultura contemporânea. A lenda do boto não ficou presa ao passado. Ela vive, respira, se transforma na cultura brasileira contemporânea. Na literatura, autores como Mário de Andrade incorporaram a lenda em suas obras, explorando suas dimensões míticas e psicológicas. No cinema, filmes como Ele, o Boto, de Walter Lima Jr., trouxeram a narrativa para as telas, mostrando a lenda em sua complexidade social. A música brasileira está repleta de referências aos botos, compositores amazônicos, artistas regionais e até nomes nacionais já cantaram sobre o sedutor das águas. A lenda se tornou símbolo de identidade cultural, especialmente para as populações do norte do Brasil. Nas festas juninas amazônicas, ainda hoje, quando um homem bonito e desconhecido aparece, não faltam brincadeiras. Cuidado, pode ser o boto. É uma forma de manter a tradição viva, de ensinar às novas gerações, de manter o elo com o passado. Mas existe também uma apropriação mais problemática. Em alguns contextos urbanos, longe da Amazônia, a figura do boto foi transformada em piada, em estereótipo. Ah, ela diz que foi o boto. Virou sinônimo de desculpa esfarrapada, de mentira óbvia. Isso, de certa forma, desrespeita a profundidade cultural da lenda original, porque para as comunidades ribeirinhas, o boto não é piada. É parte de uma cosmologia complexa, de uma forma de entender o mundo, de explicar mistérios, de dar sentido ao inexplicável. Reflexões sobre verdade e mito. E agora chegamos a uma pergunta fundamental. O boto é real? Não. Não estou falando do animal. Estou falando da transformação, do encanto, da magia.
A resposta racional é óbvia: não. Botos não se transformam em humanos. Não existe magia que permita essa metamorfose. É biologicamente impossível, mas essa resposta racional perde completamente o ponto, porque as lendas nunca foram sobre verdade literal. Elas são sobre verdades mais profundas, verdades emocionais, verdades sociais, verdades psicológicas. O boto existe como manifestação do desejo humano, do medo humano, da necessidade humana de explicar o inexplicável, de dar forma ao invisível, de nomear o que não tem nome. Quantas mulheres, ao longo da história, foram realmente seduzidas por homens que desapareceram? Quantas gravidezes indesejadas realmente aconteceram? Quantos segredos familiares foram guardados sob o manto da magia? O boto é real nesse sentido. Ele é real como metáfora, como símbolo, como ferramenta narrativa que carrega verdades que não podiam ser ditas abertamente. E talvez seja por isso que a lenda sobrevive. Porque ela fala de algo universal. A tensão entre desejo e responsabilidade, entre prazer e consequência, entre individual e coletivo. O boto e o feminino. Precisamos falar sobre isso. A lenda do boto é, fundamentalmente, uma história sobre o corpo feminino e o controle social sobre ele. Pense bem, a mulher é sempre a seduzida, nunca a sedutora. Ela é passiva, enfeitiçada, incapaz de resistir. Sua sexualidade não é uma escolha, é algo que acontece a ela, não por ela. Essa narrativa, embora protegesse mulheres de julgamentos sociais severos, também reforçava a ideia de que mulheres não têm agência sexual, que elas são vítimas de seus próprios corpos, de seus próprios desejos. E o homem, o boto, é o oposto. Ele é todo agência, todo desejo, todo poder. Ele escolhe, seduz, possui e desaparece sem consequências. Mas aqui está o interessante. Nas mãos de narradoras mulheres, a lenda às vezes ganha outros tons. Em algumas versões contadas por avós, por parteiras, por mulheres mais velhas, há um subtexto de compreensão, de solidariedade feminina. Foi o boto se torna um código, uma forma de dizer: eu entendo, você não está sozinha, nós vamos proteger você. E talvez seja por isso que a lenda persiste, especialmente entre mulheres. Porque ela oferece, dentro de suas limitações, uma forma de comunidade, de apoio mútuo, de sobrevivência em estruturas patriarcais. Lendas similares no mundo. Curiosamente, a lenda do boto tem paralelos em outras culturas ao redor do mundo. Não exatamente iguais, mas com elementos similares. Na mitologia celta, há as selkis, focas que se transformam em humanos removendo suas peles. Quando um humano rouba a pele de uma selkie fêmea, ela é forçada a ficar em terra e se casar com ele. No Japão, existem as histórias de kitsune, raposas que se transformam em mulheres belas para seduzir homens, às vezes para enganá-los, às vezes por amor verdadeiro. Na Grécia Antiga, as sereias, que na verdade eram meio peixe, não pássaros como muitos pensam, atraíam marinheiros com suas vozes encantadoras, levando-os à morte. O que todas essas histórias têm em comum? A transformação, o limiar entre humano e animal, a sedução, o perigo do desejo. Parece que em todas as culturas humanas existe essa necessidade de criar narrativas sobre seres que são quase humanos, mas não completamente. Seres que habitam fronteiras, que nos lembram de nossa própria animalidade, de nossos próprios desejos primitivos. O boto é a versão amazônica dessa narrativa universal. E como toda boa variação regional, ela incorpora elementos específicos de seu ambiente. O rio, a floresta, as festas juninas, a estrutura social ribeirinha. O boto no século XXI. E hoje, como a lenda do boto sobrevive em plena era digital, em tempos de testes de DNA, de direitos reprodutivos, de redes sociais. Surpreendentemente, ela não apenas sobrevive, ela se adapta.
Nas redes sociais, jovens amazônicos compartilham memes sobre o boto. Criam versões humorísticas da lenda. Fazem vídeos no TikTok recriando o boto chegando na festa. É uma forma de manter a tradição viva enquanto a atualizam para um contexto contemporâneo. Mas existe também um movimento de resgate mais sério. Antropólogos, folcloristas, educadores culturais estão trabalhando para documentar as diferentes versões da lenda antes que os narradores mais antigos desapareçam, porque as lendas vivem na voz de quem conta. E quando um grande contador de histórias morre, parte da tradição morre com ele. Há também uma discussão crescente sobre como ensinar essas lendas de forma que respeite suas origens sem perpetuar estereótipos problemáticos. Como podemos honrar a tradição enquanto questionamos aspectos que hoje reconhecemos como problemáticos? Não há resposta fácil, mas a conversa em si já é valiosa. E em termos práticos, a lenda ainda serve como ferramenta educacional. Organizações ambientais usam a história do boto para conscientizar sobre conservação. Se você respeita o boto da lenda, respeite também o boto real, dizem as campanhas. É uma forma inteligente de conectar cultura e ecologia, mito e ciência, passado e presente. Conclusão. Então, o que aprendemos sobre a lenda do boto? Aprendemos que ela é muito mais do que uma simples história de criatura mágica. Ela é um espelho complexo da sociedade amazônica, refletindo valores, medos, desejos e estruturas de poder. Aprendemos que as lendas não são mentiras ou superstições vazias. São narrativas sofisticadas que carregam sabedoria cultural, que cumprem funções sociais importantes, que ajudam comunidades a navegar situações difíceis. Aprendemos que a mesma história pode proteger e oprimir, libertar e aprisionar, dependendo de como é contada e por quem é contada. Mas, acima de tudo, aprendemos que as histórias importam. Elas moldam como vemos o mundo, como entendemos uns aos outros, como nos relacionamos com a natureza. O boto, tanto o animal real quanto o encantado da lenda, nos lembra que ainda existem mistérios, que nem tudo pode ou deve ser explicado racionalmente. Que a magia, mesmo que não seja literal, tem seu lugar em nossas vidas. Quando você olhar para um rio, especialmente se tiver a sorte de visitar a Amazônia, lembre-se, há histórias nessas águas, histórias de séculos, histórias de pessoas reais que amaram, sofreram, sonharam, e encontraram nas lendas uma forma de dar sentido às suas vidas. E talvez, apenas talvez, em uma noite de festa, você veja um homem de branco com um chapéu elegante, e você vai sorrir, porque vai reconhecer a história. Vai sentir a conexão com todos aqueles que antes de você ouviram e contaram essa mesma lenda. Porque no final, não importa se o boto é real, o que importa é que a história é real. E enquanto houver quem conte, enquanto houver quem escute, a lenda viverá. E o boto continuará emergindo das águas, noite após noite, lembrando-nos de que nem tudo é o que parece, e que a fronteira entre o possível e o impossível é muito mais tênue do que gostaríamos de admitir. E você, o que acha dessa lenda? Você conhecia todos esses significados por trás da história do boto? Se você é da região norte, já ouviu alguma versão diferente dessa lenda? Conta pra gente nos comentários. E se você gostou desse mergulho profundo no folclore brasileiro, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Tem muito mais lendas, mitos e histórias fascinantes para explorarmos juntos. Até a próxima! E cuidado com homens de branco em festas à beira do rio. Nunca se sabe.